Amém, pessoal? Amém. Um dos maiores pecados que existe entre todos eles é o pecado da concupiscência. A gente falando assim, parece que está falando meio que linguagem é essa, né? Que eu não entendo o que é concupiscência. Concupiscência é o pecado dos olhos. É aquilo que a gente vê, que a gente vai e faz. Oi? Aí não faz nada. Mas você vai ficar sem ver? Se tiver com os olhos fechados, você não vê nada. Mas você consegue andar com os olhos fechados? Não. Então com os olhos abertos, você vai ver as coisas. Ver o pecado, fazer o pecado. Não só o pecado, né? Mas tipo de uma cobiça, né? Você vê a coisa e querer aquilo lá. Entendeu? O pecado de Eva, lá atrás, foi isso, o pecado da concupiscência. Eva viu e aí lascou. Né? E aqui em Tiago, fala sobre isso. Quem que era Tiago? Tiago era meio-irmão de Jesus. Não era assim não, cara, era o outro Tiago. Ele era meio-irmão de Jesus. E ele fala sobre isso, sobre esse pecado da concupiscência. A gente tem que pensar numa coisa: ninguém é tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. O que acontece é os nossos olhos. A Bíblia fala que se os nossos olhos forem bons, todo corpo será bom. Se os nossos olhos forem maus, nosso corpo terá problemas. Então, olha o que Tiago, meio-irmão de Jesus, que ele fala. Por que ele é meio-irmão de Jesus? Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E a mãe de Jesus era casada com José, no caso. E aí José e Maria teve vários filhos. Não foi só Jesus, teve vários. Tem pessoas que pensam que foi só Jesus. Não, foi vários. Teve irmãs. Jesus teve irmãs também, meia irmãs. Né? Ele teve, acho que 6 ou 7, todos. Então aqui, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações. Pô, como é que eu vou ficar alegre quando eu cair em tentação? Parece meio fora de nexo, né? Como é que eu vou ser tentado e vou cair naquela tentação? Como é que eu vou ver um negócio ali? Eu estou passando por várias circunstâncias, por exemplo, de evitar coisas, pessoas e lugares. Aí eu vou passar por um lugar ali, vou ver certa coisa e vou cair naquela tentação. Parece meio fora. Mas olha o que ele fala, ó. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E se alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá por liberalmente, e não lança em rosto. Peça, porém, com fé. Então, Deus, Ele não prova ninguém. Ele não vai colocar ninguém à prova. Ele não vai permitir que você seja provado. O que acontece é que quando nós somos provados, se a gente vê algumas circunstâncias que vai levar a gente à prova, é os nossos olhos. Porque se a gente não visse, a gente não ia fazer aquilo que a gente não está vendo. Ninguém faz aquilo que não está vendo. Nós só fazemos as coisas que a gente vê. Por exemplo, você vê um carro 0 km que acabou de ser lançado. Você viu, aí você vai querer. Né? Vai querer comprar aquele carro. Eu conheço uma pessoa que ele viu um carro importado, queria o carro, comprou o carro. Depois não conseguiu pagar o carro. Quer dizer, se lascou. Né? Então, assim, o pecado da concupiscência que a gente tem que trabalhar na nossa vida hoje. É aquilo que a gente vê. Nem tudo que a gente vê é bom para nós. Tem coisas que vai ser interessantes para a gente, mas tem coisas que não. Entende?
E quando a gente começa a entender isso, que nem tudo que a gente vê vai ser bom para a gente, mas que vai trazer uma consequência, e essa consequência pode ser drástica, pode até nos levar à morte, né? Quando a gente aprender isso, a gente se sai bem de certas situações. Por exemplo, você pega um carro, o carro está lá 240, 220. Por que vai correr 220, 240? Se quebra, sai uma roda, estoura o pneu, e aí? Sofreu um acidente. Só que, né? Só que acidente É a ganância. tudo. Então, assim, nem a gente não pode dizer que a gente está sendo tentado por Deus, que é o que a gente está enxergando. O que você tem enxergado hoje? O que os seus olhos estão vendo que pode te levar à prova, que pode levar você, em vez de subir, de vencer uma dificuldade, piorar? Como é que vai ser quando nós sairmos daqui? O que nossos olhos vão ver lá fora? Será que o que a gente está vendo com bons olhos? Sabe, é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar nisso. Ah, Deus me tentou. Não, Deus não tentou ninguém, não. A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém. Jesus falou isso. Quando ele falou, está vendo isso aqui? Tudo é certo. Não tem como. Então, um dos problemas que a gente tem que trabalhar, estava vendo a Deus falar hoje sobre a gente achar a válvula do escape, achar o gatilho, né? Procurar isso daí. Sabe, a gente tem que começar a fazer isso na vida. Cara, hoje eu ganhei meu dia, tenho certeza que o Rogério também, porque o que a gente mais quer, o que a gente mais espera, é que todo mundo passe por aqui e seja vitorioso lá fora. Tem pessoas que pensam o contrário do que a gente pensa, do que a gente fala. Tem pessoas que falam assim, o pessoal gosta quando eu volto. Não, ninguém gosta quando o paciente volta. A gente gostaria que todo mundo se recuperasse de verdade, né? Que não precisasse mais passar por instituição nenhuma. Né? E hoje, estava caçando pico ali, um camarada ligou, aí falou assim, ô pastor, tudo bem? Eu falei, tudo? Quem é? Ele falou assim, o Carlão. Eu falei, Carlão? Quem é Carlão? Eu pensei comigo, que Carlão? Pensando. Que Carlão? Passei por aí 4 anos atrás. Estou indo desde aquela época até hoje. Eu vou aí. Hoje eu troquei uma ideia com o Rogério. Fiquei quase 1 hora conversando com ele. Sabe, isso que alegra a gente vê que não só o trabalho nosso, mas que aquilo que foi falado, aquilo que está sendo apregoado aqui, não estou falando de pregoar o público, mas que Deus fala, aquilo que é passado, a gente está assimilando. Eu passei por aí 4 anos atrás, lá de São Carlos. Vou aí um dia aí para mim fazer um culto aí, pastor, virou pastor também. Está pregando, casou com uma mulher de Deus, uma mulher que canta, que louva, eles vão ter que ir, talvez no próximo domingo. Então assim, o importante é a gente começar a analisar as coisas diferentes, buscar uma recuperação de verdade. Não olhar com os nossos olhos e achar que está tudo certinho, está tudo bonitinho, que já era. Vocês têm uma vida lá fora. Né? Tem uma vida a seguir lá fora. Tem trabalho, tem filho, tem algumas coisas por fazer. Os que são jovens, quanta vida tem pela frente ainda. Mas você não pode deixar que os seus olhos te traiam. Você não pode deixar que os seus olhos te levem a circunstâncias que vai te prejudicar, que vai trazer problema para você lá na frente. E quando você começa a pensar nisso, a pensar diferente disso, as coisas começam a funcionar. Tem gente que só enxerga coisa ruim, cara. O olho dele é ruim. Sabe? Então, olha o que o Tiago fala aqui, ó. Meus amados, tende grande alegria, grande gozo, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A prova da fé produz a paciência. Nós somos abençoados de glória em glória, de graça sobre graça, fé sobre fé. Todo dia
Tinha um louvor antigo que fala, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, não vales, desertos, né? Que atravesso, me levam mais perto de ti, mais perto de Deus. Então, quando nós temos uma fé não artificial, mas uma fé sobrenatural na presença de Deus, a gente vai ser provado disso aqui. O que nós estamos vendo? Sabe? Então, assim, a prova da nossa fé, olha, a prova da nossa fé produz a paciência. A prova da nossa fé, quando nossa fé é provada, ela vai produzir paciência. Ah, não tenho paciência, porque a sua fé ainda não foi provada. E como vai ser provada? Através da concupiscência, dos olhos. É você ver certas circunstâncias e você falar, não, peraí, não dá, não tem como, vai dar problema. Não posso, aquilo ali não. Pastor, vou tirar uma... Tira. Assim, mais ou menos dentro desse contexto, mas assim, meio diferente. Minha mãe tem uma amiga que ia lá e via assim, nossa, Dirce, que samambaia linda, que planta linda, no outro dia a planta muito mal. Aí eu tinha um colega também que já foi para lá, já subiu, não sei se desceu também. Aí um dia ele disse, vamos lá para o sítio, né? Aí nós fomos lá para o sítio de casa, aí uma galinha chocou lá no mato, lá na casa, estava lá no sítio, a galinha saiu do mato, porque tantos pintinhos assim. Ele, nossa, que lindo, nossa, que coisa linda, pensa aquilo. E eu embora, tudo, eu cheguei no sítio, não tinha um pintinho, tá tudo morto. Tem gente que olha em abobrinha também, a abobrinha está saindo, você já ouviu falar? A abobrinha no outro dia cai do pé, olhos maus. Tem gente que vê defeito em tudo. Vê defeito na outra pessoa. Talvez uma pessoa, vamos ver o exemplo assim, né? Vamos usar um Tiago aqui. Talvez para uma pessoa o Tiago não é legal. Mas para outra pessoa o Tiago é tudo que faltava, ele encaixa certinho. Entendeu? Vai depender muito dos nossos olhos, como são nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será. Se os nossos olhos forem maus, como que a gente vê as coisas, como que a gente vê as circunstâncias, como que a gente vê as dificuldades, como que a gente vê os problemas, como que a gente vê a situação em volta. Vai depender. Mesmo que a gente tenha, eu conheço pessoas que o marido, no caso, mulheres, né? Essas pessoas mulheres, que o marido era totalmente torcido, não tinha, estava completamente perdido, e a mulher foi vendo diferente. Ela não criticava, ela não falava mal do cara, ela falava, em vez de falar mal, ela falava bem, tudo ao contrário. Tudo que ele era, mesmo que ele fosse, ela falava ao contrário. Passado um determinado tempo, ele se tornou aquilo que ela via, porque ela via coisa boa nele. Entendeu? Então, o Tiago fala assim, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Só que assim, a nossa fé, ela já foi provada, a sua fé já foi provada, você que não percebeu. Por isso que você não tem paciência. Por isso que muitas vezes a gente não tem nem paciência nem esperança, porque a nossa fé foi provada e a gente não soube como lidar com aquela situação da fé provada e hoje deu no que deu. Entendeu? Por isso que a gente tem que começar a analisar as coisas com mais firmeza, com mais detalhes. Não é o caso de você ver só. Não é o caso, aliás, não é o caso de você enxergar, mas é o caso de você ver com diferença. Né? Às vezes uma coisa que você vai ver aqui, por exemplo, eu não gosto, né? Não gosto de certas coisas. A bola, por exemplo, para você é boa, mas para mim não é. Entendeu? Então quando você consegue ver a diferença entre do que é bom e do que não é bom, as coisas começam a funcionar. Mas só que isso ninguém pode fazer por você, a não ser você mesmo.
Ninguém pode tomar essa atitude por você, a não ser você. Você não vai colocar a mão numa cumbuca, né, como diz o outro por aí, sabendo que o negócio vai te queimar ou vai te trazer um problema. Ninguém vai fazer isso. Quando a gente era criança pequena lá em Barbacena, nós colocava a mão na tomada para tomar choque. Né? Hoje, Pra quê? não é isso? Não, nós não sabíamos o que estava fazendo. Né? A gente não sabe o que está fazendo. Cabeça de Então, assim, tem situações, ou se você não passou ainda, mas pode ter certeza que você vai passar, tem situações que você vai ter que definir essa situação. Vai ser bom para mim ou não vai ser bom para mim? Sabe? E que quando você definir a situação, você vai ver lá na frente o resultado do que você definiu aqui. E talvez não seja agora, mas lá na frente. Você tem que começar a perceber o que você está enxergando agora em relação a você, não é em relação a outra pessoa, em relação a você. A fé, né? A fé que a gente fala, a fé sobrenatural, não é a fé natural, a fé sobrenatural. Se eu perguntar, você acredita em Jesus? Você crê em Jesus? Você não ergue a mão que crê aqui. Mas você crê como? Você crê no impossível? Porque a fé é você crer no impossível. É você crer naquilo que você não vê, não é aquilo que você está vendo. E Jesus é nosso salvador pessoal? Sim, porque se você vê, se você crê no que você está vendo, não é fé. Você tem que crer numa coisa que você não está vendo. Por exemplo, você acreditar que é possível você vencer uma dificuldade, um problema, ou essa dificuldade que você está passando hoje. É possível. Mas só que ela depende do quê? Depende de nós tomarmos atitudes. Pastor, por que a gente não pode ver Deus? Por que não pode? Porque fala na Bíblia, eu não sei se na Bíblia ele fala ou alguém falou, que Deus não dá para ver ele. Deus não é para ver, é para sentir. Mas tem situações que se manifestam, sim, né, para a gente. Tem situações. Mas a Bíblia fala que Moisés, ele passou, né? E Deus passou perto dele e Deus falou assim, você não vai me ver. Porque se ele ver, você vai morrer. Estudiosos, algumas pessoas falam que quando a gente vê Deus, a gente morre. Né? Não morre carnalmente, morreu. Mas você morre para o mundo e passa a viver para Deus somente. Por isso que quando, lá atrás, quando o povo ia falar com Deus, o povo mandava só Moisés. Moisés, só lá. E a Bíblia diz que os estudiosos também falam que eles ficavam bem longe, para que eles não pudessem morrer por causa do nosso pecado. Vocês não têm ideia, mas assim, se a gente pedir, se cada um de todos nós aqui estiver aqui, buscar Deus de verdade, perigoso nós tudo vai dominado. Cada presença dele. Entende? Então, é uma coisa que, se ele manifestar de verdade, como ele gostaria de manifestar, aí não é morte combinado. O poder dele, a presença dele é maravilhosa. Só que ele sabe, né, que nós não estamos preparados para ver. Não estamos preparados para a manifestação dele. Por isso que ele manifesta conforme a fé de cada um. Se você crê verdadeiramente que ele é o Senhor da sua vida, ele vai manifestar conforme você crê. Deus é do tamanho da sua fé para você. Né? Então, assim, começar a ver as coisas diferentes. Começar a analisar as coisas conforme, não conforme você vê, mas conforme o que Deus faria no meu lugar nesse caso, nesse sentido, nessa situação. Isso. Por isso que a gente tem que ver e buscar sempre o Espírito Santo de Deus, entendeu? Aqui, ó. Peça com fé. Por exemplo, no versículo 7 está falando assim, ó. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, ó, é inconstante em todos os seus caminhos. Um homem de coração dobre, de dupla personalidade, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ele não tem firmeza nenhuma. É mais ou menos assim, para vocês entenderem. Você fala mais sobre foco, né? Foco, tem um foco. Quando você tem um foco, todas as demais coisas ficam fora de foco. Não é coisa que você fazer um teste de visão. Você vai fazer um teste de visão. Aí você tapa os olhos assim, ó.
Aí o cara fala assim, olha lá a terceira letra lá. As outras letras, você vai encontrar só vai ver a terceira letra, pode ser pequena ou média, sei lá. As outras você não consegue ver, por causa do foco. Então, o homem de coração, aqui, o homem de coração dobre, que tem dupla personalidade, ele é inconstante em todos os caminhos, ele não consegue criar raiz. Só para você ter uma ideia, vamos pensar aqui. Quantas coisas a gente começou e não terminou? Quantas vezes a gente começou uma coisa e não terminou? Inconstância. Não é constante, é inconstante. Não tem firmeza. Porque a gente tem uma situação que uma hora a gente quer, a gente está todo animadão, vai, mas daqui a pouco não quer mais. A gente, para Deus, nós somos menino, porque menino que é assim. Né? Se o João vir aqui, ou qualquer outro menino vir aqui, ele vai te dar um negócio e daqui a pouco ele vai de volta. Então, a gente é inconstante, principalmente quem tem o coração todo, quem tem dupla personalidade. Por isso que é importante a gente saber, não sei quem foi por esses exercícios por aqui, quem é nós? Quem somos? Quem é o ser? Qual a visão que você está vendo? Qual personalidade impera na sua vida? Qual? Então, começar a achar a ponta do nó. Começar a analisar direito. Porque é uma situação que depende de nós, não depende dos outros. A recuperação, né, ela depende de cada um de nós, não depende dos outros. Há um erro que a gente faz quando a gente acredita que a nossa recuperação, que a recuperação de uma pessoa, depende dos outros, depende da minha mãe, da minha avó, do papagaio, da calopsita. Não é, depende de você, conforme você vê, conforme você entende, o que você está buscando, qual é a sua personalidade, o que você vai fazer para que isso mude, para que não traga nenhuma consequência lá na frente. Igual cada cabeça na sentença. Cada cabeça na sentença. Então, o homem, a pessoa, não está falando do homem, está falando da pessoa. Né? A pessoa de coração doce. Você conhece alguém que fala uma coisa para você agora, que daqui a pouco muda de ideia? É inconstante. Eu não conheço ninguém assim. Não conheço ninguém assim. Pessoa inconstante. Não tem firmeza naquilo que fala. Você tem ideia de quantas vezes você falou que ia ser a última vez? É inconstante. E por que é inconstante? Por causa da concupiscência dos olhos. Na minha primeira interação, eu tinha certeza que ia ser o último. Eu já estou na quarta. Aí, inconstante. E como mudar isso? Hã? Está mudando de marca. E como mudar isso? Mudar os olhos. Tem coisa a ser boa, tem coisa que não vai. Tem coisa que vai dar problema, tem coisa que não vai dar problema. E como que eu vou entender isso? Usando a fé. Ah, Deus está me testando. Não está testando, não. É o que você viu que está testando. Tem um irmão, meu irmão mais velho que eu, né? Meu irmão. Quando ele era pequenininho, pequeno, tinha 6, 7 anos, lá no Paraná. Passou assim, ó, ele viu uma canequinha. Ó, viu a canequinha, bateu os olhos na canequinha, gostou da canequinha, colocou que ele estava lá. Era estrada, Congonha assim, né? Esse Nutella não sabe o que é Congonha, né? Quem não é que mora na roça sabe o que é Congonha. Aí tinha uma canequinha, aquelas canequinhas que parecia terra, estava lá. Meu irmão pegou e viu e levou. Chegou em casa, meu pai perguntou para ele: ô Pedro, vamos. O que deu essa canequinha para você? Meu pai sempre foi assim. Quando você chegar com alguma coisa diferente em casa, ele perguntar quem que deu. Você fala, foi o Zé. Ele já estava com o Zé. O Zé, você deu alguma coisa para o Paulo ou para o Pedro?
Ah, não vem não, pô, lá aí não ferrou. Né? A chibata cantava. Já viu o chibata cantar? Você já viu o chibata cantar? Eu já vi um monte de vezes. Aí o Pedro que deu essa caneca pro senhor, foi um menino lá. Que menino? O menino lá da casa lá, vermelha, lá na casa. Aí foi lá. Meu irmão já voltou, vamos junto. Foi junto com ele. Né? Já foi chorando. Porque ele sabia que ele viu, gostou, não tinha ninguém por perto, pegou. Quando chegou lá, era mais ou menos 1 quilômetro, foi 1 quilômetro chorando. Quando chegou lá, bateu palma lá, saiu vamos para casa e tal. Ela falou, sua menina está aí, cara, eu lá confortável. Chama ele para mim lá, chamou o menino. Você deu essa canequinha pro Pedro aqui? Eu falei, não. Ô, mãe, minha canequinha que sumiu ontem. Minha canequinha que sumiu ontem. Aí pronto, foi apanhando de morte. Foi banhando e voltou apanhando. Então assim, tem coisa que vai ser legal, tem coisa que não vai ser legal. Vai da gente olhar, analisar e ver qual é a consequência disso tudo. Vai ser legal? Uhul! Tamo junto. Não vai ser legal? Tô fora. Não vai ser legal? Tô fora, porque vai dar problema isso daí. Vai trazer consequências. São 3 os Cs que podem trazer consequências: clínica, cadeia e caixão. Né? Então aqui, você está gorando, eu não estou gorando, não. Estou gorando a realidade. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas gloria-se se o irmão abatido na sua exaltação. Se o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. E passa, né? Sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua cor cai, e a formosura dela, da cor, o seu aspecto perece. Assim se deixará também a pessoa. Né? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Quando você for provado, você vencer aquela prova, vai receber a coroa da vida. Então é interessante a gente pensar que se isso não aconteceu ainda, vai acontecer. E quando acontecer, você está atento, então estou sendo provado. A minha fé vai ser aumentada ou vai ser complicado. A minha fé vai aumentar ou estou lascado. Né? Só que aí você tem que começar a perceber isso. De que maneira? Você vai analisar as coisas de verdade, vendo as coisas que é bom e que não é. E as coisas que vai ser legal, o que não vai ser legal. Né? Você começa a ver isso daí. Aí, aqui no versículo 12. Ninguém sendo bem-aventurado, né? O varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga de Deus ou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela própria consciência. Engodado quer dizer que você vê que você tem desejo por aquilo lá. Você quer aquilo lá que acontece. Tem gente que ele vê e quer. Tem gente que tem compulsão por compra. Ele nem precisa daquilo lá, mas ele vai comprar porque ele tem compulsão daquilo lá. Que também torna-se mais para frente, se não for evitado, torna-se um problema mais sério. Uma adicção. Torna adicção. Eu gosto de chocolate. Se comprar uma base, foi tudo. Se comprar dois, foi tudo. Foi tudo. É bis. Lembra do bis? Chocolate bis? Você consegue comer um bis só? Deu mais um propaganda. É. Né? Eu tinha um salgadinho, chamava Elma Chips, né? Vocês aqui no Nutella, vocês não lembram disso. É o maior. Mas você não comia um só, não. Ela faltou a propaganda era, não é possível comer um só. Agora tá ruim, mas era melhor, né? Eu achei ela show, né? Fazer Doritos. Não, Doritos eu lembro. Então assim, é porque
não vai querer aquela situação. Se você vê aquela situação, não é o caso de você enxergar, é o caso de você ver. Se você vê aquela situação, você vai querer. Só que você tem que medir a consequência daquilo tudo. Que vai trazer consequência. Entendeu? Vai trazer consequência. E a consequência pode ser drástica. Tanto é que vocês estão aqui, alguns trucam, né? Toma 6. Então, assim, tem que tomar cuidado. Porque os olhos da gente é que vai fazer a gente passar pelas circunstâncias que a gente está passando. É? Fica uma dúvida. Toma cuidado, não pode tocar. Eu botou com o zap, truca. Tem gente que até com o zap truca, toma 12. Eu estou com o zap 7 copas. É lá. Aí vai. Então, o que a gente vai ver? Olha aqui. Mas cada um é contado quando é atraído e encontrado pela sua própria concupiscência. Depois a concupiscência concebida dá luz ao pecado. Vira pecado, né? Aqui, uma outra coisa que você tem que aprender, se é que você não sabe. Deus perdoa o pecado, mas a consequência fica. Entendeu? Davi, vou falar de novo, já falei 300 vezes. Davi, quando ele pecou com Batseba, Deus perdoou o pecado dele. Matou o marido da mulher, aconteceu tudo o que aconteceu. Deus perdoou o pecado dele. Deus perdoou o pecado. Deus perdoou o pecado. Só que a consequência ficou. O menino morreu e ela gerou. O filho dele queria tomar o lugar dele, virou um sururu. Virou de ponta cabeça. O irmão estuprou a própria irmã, o outro matou o irmão. Tudo na casa de Davi, por causa do pecado. E as consequências do pecado, não existe pecadinho e nem pecadão, existe o pecado. Não existe mentirinha ou mentirona, existe a mentira. Entendeu? Só que quando a gente não percebe, não tem mentirinha nem nada ali. Isso aí é uma alimentação muito grande. Fala. Pastor, não tem como você ser um ser humano sem ser pecador? Não tem, todo mundo pecou. Já nasce pecado. Tem que se arrepender. Para a igreja, né? Para ser curado. Para a igreja, pegar na mão de Deus e se arrepender todo dia. Porque se você é pecador, você tem que frequentar a igreja, não é? Tem que ter. Não é Deus fala, você tem que ter uma linha, tem que seguir alguém, tem que confiar, ter fé. É lógico que a gente queria que você seguisse o Deus verdadeiro, Deus visível que você não vê, mas que você sente. Mas aí é cada um, como diz o outro. Então você, como a Deus fala assim, não tem como vencer, a Deus falou diversas vezes, não tem como vencer a recuperação se você não pegar uma peça, se você não pegar em alguma coisa. É lógico, aí eu vou falar de novo, gostaria que todo mundo se apegasse em Deus, né? Mas eu não posso, ninguém pode forçar você a pegar em alguma coisa que você não saiba ou que você não conhece. Concupiscência, olha aqui, depois havendo a concupiscência concebeu a concupiscência, dá a luz do pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. O pecado sendo consumado, gera morte. Aí pode ser as duas mortes que existem. Existem duas mortes. Não é que você vai morrer duas vezes. Existem dois tipos de mortes. Existe a morte espiritual e a morte morrível, a morte natural, que você vai para o caixão, tal, e já era. Mas existem os dois tipos de mortes, a morte espiritual
Tem gente que já não sente mais a presença de Deus. Pode vir, Deus descer aqui, o cara está vendo lá. Eu falei assim, não. Aí entra lá o papo de Tomé, né? De Dídimo. Dídimo, o Tomé, ele era um cara que ninguém enganava ele. E quando os meninos falaram para ele, ó, sabe quem estava aqui? Ele falou, não, só vou acreditar se eu colocar a mão no lado da mão dele, nos pés, e se eu tocar no lado, aí eu vou acreditar. Então tem gente que tá, não tem Tomé, porque Tomé era um cara que não enganava, mas tem gente que está pior que Tomé. Está vendo o que Deus está fazendo, está vendo o livramento que Deus está dando, está vendo, talvez alguém já foi curado na sua casa, está vendo o que Deus já fez na sua vida, dando livramento, e mesmo assim o cara não acredita. Mesmo assim ele não consegue confiar, não consegue acreditar que Deus existe. Eu estava vendo um videozinho esses dias aí, o cara perguntando para um cara que era ateu, né? Ele falando que Deus não existia. Então, como que você acredita que Deus não existe? O ateu ficou sem resposta. Como que você acredita que Deus não existe? O ateu ficou sem resposta, não lembro, porque não tem como. Então assim, começar. Ele acreditou no Deus de. É você começar a enxergar as coisas diferentes, começar a ver diferente, começar a medir as consequências. Porque, gente, se nós, antes de qualquer situação, der 5 minutos de nós, e a gente começar a medir as consequências, não vai tocar cachorro, não vai pisar no rabo gato, não vai dar um sapato no papagaio. Aí, 5 minutos, se você não pensar direito, vai trazer consequências, vai ser inconstante, e aí vem as consequências. Viu, concebeu, lascou. E trucou também. Trocou. Então assim, começar a ver as coisas diferentes. Como que eu posso fazer diferente? Começando a enxergar diferente. E eu falei, o pecado, Deus perdoa. Deus perdoa o pecado, mas a consequência é assim. É tipo assim, aquilo que você planta, você vai colher. Independente do tempo. Quando você começar a fazer coisas boas, você vai começar a colher coisas boas. Mas aquilo que nós plantamos de ruim, enquanto você não começar a plantar coisa boa, vai nascer coisa ruim. Entende? Enquanto você não começar a plantar coisa boa, vai nascer coisa ruim. Ah, mas estou pagando um preço, não sei por quê. Porque você plantou coisa ruim até então. E aí as coisas ruins vão continuar nascendo. Aí você parou aqui, você começou a plantar coisa boa, as coisas boas ruins nasceram até aqui, mas daqui para frente vai nascer coisas boas. O julgamento vai ser praticamente assim que vai acontecer. Sabe? Por isso que é importante a gente ir com Jesus agora. Porque no julgamento vai estar Jesus lá, Satanás aqui e Deus aqui. E o julgamento vai começar. Satanás vai falar assim, ó, fez tudo errado. Chutou o cachorro, pisou no rabo do gato, deu safanão no papagaio. Satanás vai falar. Aí Jesus, quando Jesus acabou de falar, Jesus falou, mas ele foi legal. Ele foi uma pessoa que, mesmo chutando o cachorro, pisando no rabo do gato, ele fez umas coisas boas. Aí vai ser pesado, porque ele falou a defesa desse aqui e Deus vai jogar a causa. Se vai para cá ou se vai para lá. Se entregou, ele chutou o cachorro, mas se entregou para mim de verdade. E assim vai ser. Por isso que a gente tem que tomar tempo agora. Por isso que a gente tem que tentar fazer as coisas diferentes agora. Não deixar passar por esse momento. Mas já tem gente que pediu certo de inferno? Não foi inaugurado ainda. Satanás foi inaugurado. Capeta. Você lançava. Nem o céu também. Quem sabe que ela estava no céu, onde ela estava? Está dormindo no descanso eterno. Entendeu? Se ninguém foi no céu ainda, ninguém vai para o inferno. Existe o Hades e existe o paraíso. Existe o Hades e o paraíso. Quem morreu sem Jesus aqui, sem entregar Jesus, vai para o Hades, lugar de tormento, Quem morreu com Jesus, entregou sua vida, foi uma pessoa legal, né? Não humilhou ninguém, não menosprezou ninguém, foi uma pessoa boa, paraíso.
seio de Abraão, que nem o rico de Lázaro. Lembra a passagem? Lucas capítulo 16. Sobre isso? Deixa eu ver se é 16. Estou terminando. Eu falo sobre. Uma vez eu fui num lugar que tinha uma mulher lá falando sobre reencarnação. Eu não posso fazer uma palavra para a senhora, ela falou, pode. Aí eu li logo Lucas 16. Como é que eu nunca vi isso passar? Uma coisa que eu quero dizer aqui, para todo mundo que está aqui, fica pensando que você vai nascer de novo. Você não vai nascer de novo, não. É essa vida que você tem, é essa única. Ah, mas eu vou purificar, não vai purificar nada, não. É agora. Você tem que tomar a decisão agora. Se negar, tem 7 vidas. Vai nascer quantas vezes para ficar bom? Outro dia eu não sei quem foi que perguntou por isso. Eu vou nascer de novo, eu falei, vai. Você não nasce de novo, essa vida que você tem agora. Não pensa que vou nascer, vou purificar, vai ser legal. Não vai. Acabou, é essa daqui. Cuida dessa aqui, porque essa daqui vai ser a última, a primeira e a última vez. E também ninguém salva ninguém não, é você que se salva sozinho. Ora, havia um homem da parábola do Lázaro, aconteceu com ele, morreu, foi para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado, no caso foi para o Lázaro. Aconteceu que o mendigo, aqui, e lá no Hades, ele viu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Viu Abraão e Lázaro lá. Ele queria passar para lá, mas não podia. Por mais que ele pudesse ver, havia um abismo entre os dois. Não tinha como passar para lá, nem de lá passar para cá. Quer dizer, não existe reencarnação. Ah, porque eu sou que a minha mãe que voltou. Não voltou não. Não foi sua mãe, não foi sua avó, não foi sua tia, não foi seu pai. Entendeu? Isso é uma coisa muito complexa que demora tempo para explicar para que você possa entender. Mas não foi sua mãe, não foi seu pai, não foi ninguém. É a situação contrária, né? Pensamento muitas vezes, e o que você fica imaginando durante o dia que faz com que isso aconteça. E também pode ser um dedinho do inimigo aí, para que você volte para trás e faz coisas que você não queria fazer. Não existe a mínima possibilidade de alguém que morreu voltar. Mas era minha avó, sentou do meu lado, pegou na minha mão, sai fora. Ele que é fria. Mas você pode encontrar todo mundo algum dia. Vai ser isso. Isso é muito complexo, tem que demorar tempo para explicar, mas não volta, não existe a mínima possibilidade, não tem como. A gente vai falar sobre isso, vai ensinar para você aprender. Né? Porque a maioria de nós que está aqui, né? Não só a maioria, mas já passou por essa situação. De ver alguém, conversar com alguém que já foi, mas você pensou, nossa, que legal, como é que está lá? Não está não, sai fora. Não muda, né? Tem gente que faz isso, como é que está? Tá bom aí? Não está bom não. Não Parece que eu passei nesse lugar, Hã? não parece que eu passei nesse lugar, ele viu uma aparecer. Ele falou assim. Não é o sonho de todo mundo viver, morrer e viver e morrer? Não, mas não existe isso. Você depois de morrer voltar à vida, vidas eternas? Já, eu sei, pastor. Qual é o sonho de todo mundo? Deixa eu falar para vocês. A situação não termina aqui. Aqui é uma passagem. Entendeu? Não termina aqui. É uma passagem. Ou você vai para lá ou você vai para cá. Depende. Não tem para cá e para cá. É para lá ou para cá. Que vai ser lá no futuramente. Não fica pensando que é o. Outro dia o cara falou assim. Quando eu nascer de novo, quero nascer um cachorro. A mulher dele gritou, de novo? Não volta. Porque o cachorro só dorme. Fica lá. Outro, eu queria nascer um gato também, mas só dorme o dia inteiro. Os gatos só dormem o dia inteiro. Tem gato que dorme o dia inteiro? Não, entendeu? Então não volta. Para isso aí, não volta. Com a consciência dos olhos, presta atenção no que você está vendo, no que você está enxergando. Tá? Porque pode trazer problemas sérios. Espiritualmente falando, pode morrer. Espiritualmente já não sente mais nada,
não chora por mais nada, perdeu a emoção, perdeu tudo, morreu espiritualmente falando, não tem mais sentimento algum, tanto faz como tanto fez. E essa geração aqui que a gente está vivendo é uma geração que é assim. A tendência é ficar pior. Essa geração é isso. Essa geração não tem sentimento. Não tem sentimento, essa geração. O sentimento já foi embora. Essa geração não tem amor próprio, que não é igual ao sentimento. Essa geração tem gente que não sente mais nada. Já está morto, como falando. E aí que fala que Jesus ressuscita. Jesus tem poder para ressuscitar quem está no caixão? Lógico que tem. Mas quando eu falo de ressuscitação, de Jesus ressuscita, está falando da gente que está vivo morto, como um zumbi andando por aí. E ele quer ressuscitar a gente. Só que ele não quer. Não quer ficar morto mesmo. Amém? Feche os olhos, vamos fazer uma oração. Agradecer ao Senhor por mais oportunidade que Deus concede para a gente. Começa a analisar o que você tem enxergado, começa a pensar nas consequências, começa a analisar as consequências, porque a consequência ela é terrível. Viu? A consequência ela é terrível. Então feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu nome, tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Fala no nosso coração, para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Nós te pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém? Cantando o Pai Nosso, vamos lá, bem forte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém.